participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Deus tem uma mensagem para nossas vidas nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 de Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4. Livro de 2 de Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4, que nos diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Vamos abrir agora livro de Juízes, capítulo 6, e o versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Os irmãos podem tomar assento nessa noite. Meus amados irmãos, é uma alegria sempre estar aqui juntamente com a juventude. Sentimos a presença de Deus de uma maneira maravilhosa neste lugar. Não tem como dimensionar a presença de Deus, porque é algo que não tem como mensurar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esta noite, quando recebi o convite para estar aqui, recebi agora há poucos minutos, eu digo para os irmãos que veio fortemente ao meu coração um versículo bíblico, esse versículo que acabamos de ler. E Deus colocou fortemente essa passagem, bastante conhecida, a passagem de Gideão. E sabendo, irmãos, que há situações sobre as nossas vidas, em que muitas vezes mesmo nós não decidindo sobre elas, não fazendo parte, nós acabamos nos envolvendo. Nós vemos que há decisões muitas vezes da nossa nação, dos nossos pais, que trazem consequências para nossas vidas, mesmo que essas decisões nós mesmos não participamos delas. A Bíblia nos diz que Israel tomou uma decisão errada, e a decisão de Israel foi apartar-se de Deus, foi ir para o lugar aonde Deus havia dito para não ir. Eles começaram a ir em direção à idolatria, eles começaram a ir em direção ao pecado, eles começaram a fazer aquilo que atraía a ira de Deus e não a bênção. E consequentemente disso, sobreveio sobre toda a nação de Israel o julgamento de Deus, o juízo de Deus, a repreensão de Deus. A Bíblia nos diz que o lugar onde eles estavam era um lugar onde Deus prometeu que traria bênção sobre as suas vidas, traria prosperidade sobre as suas vidas, uma terra que emanava leite e mel, dois símbolos de fartura, dois símbolos de abastança naquele lugar.
Mas a situação de Israel agora, naquele lugar, era uma situação de miséria, porque o pecado ele atrai miséria sobre todo aquele que o pratica. A nação que se afasta de Deus, ela começa a trazer consequência do pecado, começa a vir a miséria, e não somente a miséria espiritual, mas a miséria física, a falta do pão, a falta do básico muitas vezes para sobreviver. E a Bíblia nos diz que agora Israel estava passando por um momento de calamidade, por um momento de falta do básico para eles sobreviverem. E isso, irmãos, não era porque eles não se esforçavam. A Bíblia nos diz que tudo o que eles plantavam, tudo o que eles se esforçavam para plantar, para produzir, vinha o inimigo e ceifava tudo. Vinha o inimigo com um poder muito maior que eles e levava toda a produção da terra, levava todos os seus animais, levava todo o estoque de comida. Agora você imagina a reação de uma pessoa a trabalhar um ano todo, preparar a terra para lançar a semente, cuidar daquela semente para que produza, mas no momento de colher do seu fruto, não conseguir, porque o inimigo levou tudo o que Deus havia prometido para eles. Que situação terrível! Então agora a Bíblia nos diz que havia um homem chamado Gideão, e Gideão estava malhando no lagar. Ele estava ali como alguns que estavam lutando para conseguir juntar o mantimento, deixar livre das mãos dos inimigos. E de repente, Deus dá uma revelação para aquele homem. A Bíblia nos diz que Deus se manifesta para Gideão e chama-o pelo nome. Gideão era conhecido de Deus. A Bíblia nos diz que disse: Gideão, varão valoroso. E agora vem algo que me chama a atenção e algo que Deus falou comigo nessa noite. Que quando Gideão foi questionado, foi chamado por Deus, havia no coração de Gideão uma inquietude pela situação que se estava vivendo. Havia no coração de Gideão uma inquietude pela situação que o seu país estava vivendo. A Bíblia nos diz que ele disse: ah, Senhor, aleluia, o que é, aonde estão as tuas promessas? Tudo o que tu nos prometeste, aquilo que nós escutamos que tu fez no passado. Ah, meus amados, quando esta palavra veio ao meu coração, muitas vezes nós nos acostumamos com a situação que nós estamos vivendo. Muitas vezes Deus tem promessas grandes para a nossa vida. Muitas vezes Deus tem prometido coisas grandiosas, mas nós se acostumamos, aleluia, com a servidão do inimigo. Nós nos acostumamos com as coisas que nós estamos vivendo naquele momento. Mas Gideão questionou aquilo que Deus tinha, aquilo que Deus prometeu. Ele não estava conformado com a situação do seu país, com a miséria do seu país. Meus amados, estamos vivendo tempos difíceis, não somente no Brasil, mas em toda a face da terra, em todo o mundo. Mas Deus tem coisas, aleluia, para a nossa vida, que ninguém pode tirar, louvado seja Deus. Mas agora, será que nós estamos preparados para receber esta revelação de Deus? Será que nós já não estamos nos acostumando com este mundo? Será que nós já não estamos nos acostumando com a miséria, tanto espiritual como física, e aceitando isso para nossas vidas? A taxa de desemprego caindo, é normal ficar desempregado. Nós vamos nos acostumando com a situação que está ao nosso redor. Nós, quem sabe, já nem clamamos mais por isso. Nos acostumamos, porque o mundo está indo de mal a pior. Mas a Bíblia nos diz que quando o anjo do Senhor falou com ele, Gideão respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, aonde está? E o porquê nós caímos nas mãos desses inimigos? O porquê, aleluia. O porquê nós caímos nas mãos desse inimigo? Trabalhamos e não vemos o fruto do nosso trabalho. Lutamos e não vemos o fruto daquilo que nós temos produzido.
Você imagina uma pessoa perder aquilo que não trabalhou, já é mais ou menos difícil. Mas agora imagina você trabalhar, você se esforçar, de sol a sol. A região aonde eles estavam era uma região extremamente quente. Imagina o trabalho que eles passavam. O trabalho quase sempre é um trabalho comunitário. Estava ali o pai, os filhos. Imagina os filhos vendo, os pais vendo os seus filhos trabalhando. E agora ver os seus filhos padecerem fome porque o inimigo levou tudo. Mas agora, diante dessa situação, a Bíblia nos diz que Deus olhou para aquele homem e disse: vai nessa tua força. Deus escolheu a Gideão, não foi pela sua estatura, não foi, quem sabe, pelo seu conhecimento de um grande general. Ele mesmo reconheceu: mas eu sou o menor da minha família. A minha família é a menor dentre a tribo a qual eu estou, e a minha tribo é a menor de Israel. Mas Deus olhou para aquele homem como alguém que não se acostumou com a situação que estava vivendo. Ele não se conformou com aquele século. Ele não se conformou com as coisas que o inimigo havia imposto sobre a sua vida. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: Deus tem uma revelação para nossas vidas nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei como está a sua situação financeira, mas Deus tem uma revelação para a tua vida nesta noite. Eu não sei a luta que tu has entrado aqui, mas Deus tem uma revelação para esta luta que tu estás enfrentando, porque o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito, e nós que temos o Espírito de Deus, Deus nos revela as coisas que estão no seu coração. As coisas que nenhum economista no mundo pode te dar, Deus pode te revelar. E Deus muitas vezes, irmãos, nesta revelação, Ele faz nós fazermos loucura aos olhos humanos, humanamente falando. Você imagina agora, irmãos, você sair para enfrentar um exército de milhares, apenas com 300 homens. Você está indo para morrer. Imagina você agarrar agora e ir contra um exército, que 32 mil já era pouco. Agora você vai somente com 300 homens enfrentar um grande exército. Isso mostra que aqueles homens tinham uma revelação de Deus. Eles estavam indo para a vitória. Há coisas na nossa vida, irmãos, que não são destruídas de uma maneira humana. Há situações, há fortalezas em nossas vidas, que elas não são destruídas com armas humanas, com conselhos humanos, com estratégias humanas. Elas são destruídas através de uma revelação de Deus. E a Bíblia está dizendo que as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus pode mudar a situação com que você entrou aqui nessa noite. Você está aqui nessa noite porque assim como a chuva desce, assim como desce a neve, e assim a palavra de Deus ela não volta sem cumprir aquilo para qual foi enviada. Assim também nós estamos aqui nessa noite, nessa campanha, porque nós não dependemos do mercado interno e externo, nós não dependemos da economia, bolsa de valores, nós dependemos daquilo que o Senhor tem determinado na nossa vida, e Deus tem determinado que iria nos abençoar, Deus tem nos determinado que iria, aleluia, abençoar a nossa família, abençoar as nossas finanças. Deus não disse: olha, se a bolsa de valores subir, tu vai ser abençoado. Não, Ele disse: eu vou abençoar a tua vida. Deus abençoa aquele que dá com alegria, independente da situação do país, da economia. Agora nós não podemos nos conformar com este século, nós temos que fazer o que foi feito aqui durante esse dia, e dizer: Senhor, aonde está a tua promessa sobre as nossas vidas? Aonde está a tua promessa sobre a minha família? Aonde está a tua promessa?
Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Por um momento, feche os teus olhos. Quem sabe durante esse dia você somente pensou nos seus problemas. Você ainda não parou para dizer: Senhor, aonde está tuas promessas? Aonde está tuas promessas? O porquê nós caímos nas mãos desse inimigo? Não importa se o presidente do nosso país tomou decisões erradas, não importa se o ministro da economia está tomando decisões erradas, nós não podemos tomar uma decisão errada, e a decisão certa hoje é estar na presença de Deus e dizer: Senhor, nós começamos a ver, meus amados irmãos, que Gideão estava firme, apesar até mesmo da sua família fazer parte de toda aquela desgraça. A Bíblia nos diz que Deus falou com Gideão: vai na tua casa e derruba o altar que está na casa do teu pai. Com isso Gideão estava mostrando uma inconformidade. Gideão estava dizendo: eu não aceito isso. Imagina, meus amados irmãos, até mesmo dentro da casa do seu pai, aquele que era para incentivá-lo, ele não tinha um apoio, mas Deus levantou a Gideão, porque havia no coração daquele homem o desejo de alcançar o que Deus tinha para a sua vida. Deus já determinou, Deus já falou na sua palavra, já está determinado no mundo espiritual. Agora nós temos que alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você está preparado nessa noite? Aleluia. Ou você já se acostumou, ou você já está aí, aleluia, acostumado, é assim mesmo, o país está indo, aleluia, ladeira abaixo, as coisas são assim mesmo. Não, Deus tem algo para nossas vidas nessa noite. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados, Deus, Ele tem cuidado de nós. O maior seguro que nós temos é a segurança de estar nos braços do Senhor. Eu me lembro que quando nós estávamos na cidade de La Cruz, na Argentina, fronteira com Itaqui, a minha esposa estava gestante, e quando chegou aos 3 meses de gestação, ela teve, irmãos, uma anemia gestacional. E ela não conseguia absorver os nutrientes dos alimentos. E a bebê cada vez crescia mais, porque ela absorvia tudo. E ela começou a ficar fraca, e começou a ter risco de um aborto, porque o bebê estava forte e ela cada vez mais fraca. E o único lugar para fazer esse tratamento era 200 e poucos quilômetros da onde nós estávamos, e nós praticamente não tínhamos condições de fazer esse percurso todos os meses. A minha esposa tinha que tomar caixas de vitamina injetável para conseguir manter aquela anemia, para conseguir não precisar ficar internada. Mas mesmo assim, irmãos, quando estava quase chegando ao final da gestação, nós estávamos em uma situação financeira terrível, nós estávamos em uma situação espiritual terrível também, porque nós estávamos desgastados. Na cidade onde nós estávamos não tinha obreiros, e nós estávamos construindo a igreja para poder sair do aluguel. Eu voltava da cidade de Curuçu-Quatiá a 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros, e nós chegávamos e já tinha uma data para conseguir entregar, já tinha que chegar trabalhando. A minha esposa longe de mim também, sofrendo para conseguir manter a vida da minha filha. Irmãos, foi um momento na nossa vida de muita luta. E eu me lembro que uma das últimas viagens que nós fizemos para Curuçu-Quatiá, nós dissemos: olha, nós não temos mais condições financeiras nenhuma. E começamos a orar a Deus. Entramos em um propósito de oração, minha esposa clamava a Deus, e nós começamos a dizer: Senhor, Tu podes levantar pessoas para nos abençoar, Deus. Tu podes fazer um milagre.
Irmãos, aconteceu que quando nós estávamos voltando da última viagem que nós havíamos determinado, nós viemos de ônibus, paramos na rodoviária de Paso de los Libres e encontramos uma irmã que estava ali. Essa irmã estava acompanhada de outra irmã também, de outro ministério, e começamos a conversar, e aquela irmã olhou para minha esposa e disse assim: olha, Deus colocou um carinho muito grande por ti, e a partir de hoje nós vamos começar a te ajudar. Irmãos, ela voltou para a sua casa e falou para os seus filhos não são cristãos, a sua filha até hoje ela não é cristã, e ela começou a juntar dinheiro para enviar para o tratamento, e Deus começou a prosperar ela, de tal maneira que ela pegou e disse: olha, já não é mais por vocês que eu estou fazendo, mas é por mim, porque eu nunca imaginei que eu ia mobiliar a minha casa e estou mobiliando, eu nunca pensei que ia ter as coisas que eu estou tendo. E ela disse, a filha dessa irmã disse, que um dia ela estava dentro de casa, e ela teve uma experiência com Deus tremenda, e ela ficou até mesmo sem pão dentro de casa. E aí o inimigo largou uma seta no seu coração, e ela pegou e disse: olha só, eu estou ajudando pessoas que eu nem conheço, e aqui agora eu não tenho nem para comprar pão. E ela passou toda a manhã, e o seu filho queria falar com ela, dizer: mãe, eu quero te... sai daqui, guri. Corria ele. Chegou, quando começou no começo da tarde, ela disse: o que será que ele quer falar para mim? E disse assim: mãe, tu pegou aquele dinheiro? Que dinheiro? O dinheiro que está embaixo do colchão. Não tem dinheiro embaixo do colchão. Quando ela olhou embaixo do colchão, estava mais de um salário mínimo. Aleluia. Meus amados irmãos, Deus abençoou a vida dessa mulher, não sendo cristã, porque recebeu uma revelação de Deus. Deus abençoou a vida da sua mãe naquela rodoviária quando nos encontrou. Deus abençoou, irmãos, a nossa vida lá na Argentina, no momento que nós estávamos padecendo, porque Deus tem uma revelação e um cuidado com as nossas vidas. E Deus tem uma revelação para ti. Deus tem nos surpreendido a cada dia. Eu me lembro, irmãos, que quando nós fomos para comprar o apartamento, compramos o apartamento, tem os reforços no final de ano, não é? Irmão Bruno, que nunca deixa a gente dormir direito. E quando chegou, irmãos, para pagar o reforço do final do ano, a gente fazia as contas e não fechava, e não fechava, e não fechava. E começamos a orar a Deus: Deus, foi tu que nos deste o apartamento. Deus, aonde é que está esse dinheiro? Tu não nos deu uma luta, aleluia, tu nos deu uma bênção. Aonde está? E começávamos a orar. A minha esposa estava aqui na União Feminina, e de repente, irmãos, Deus colocou ao nosso coração para começarmos a orar diferente. Deus falou conosco dizendo: estão orando com o vosso entendimento. E eu comecei a orar assim: meu Deus, como é orar segundo Deus? Eu disse: Deus, para ti não há impossível. Tu pode levantar uma pessoa em qualquer país, em qualquer lugar, com qualquer idioma. De repente eu nem conheça, nem entenda, mas tu pode levantar alguém para nos abençoar. E lá, irmãos, em um país, estava em uma de nossas igrejas, estava ali um mural, e ali tinha uma foto nossa do campo missionário, a Rosana vestida de boliviana, com o uaio nas costas, a Aninha também. E passou um irmão e disse: olha, aonde estão esse casal aqui? E eles disseram: olha, estão lá no Brasil, lá em Porto Alegre. Eles estão agora na sede geral. E disse: olha, Deus falou comigo para abençoar eles. Aleluia! E você sabe qual é o valor que Deus usou para nos abençoar? O valor que precisava dar para o reforço do apartamento. Deus quer abençoar a tua vida nessa noite. Deus quer abençoar a tua vida nessa noite. Deus tem uma revelação, tu tem uma arma poderosa em Deus para destruir fortalezas. Eu não sei o que está impedindo a bênção de Deus da tua vida, mas esta arma vai destruir.
Eu não sei como é que tu entrou aqui, quem sabe na tua vida financeira ou na tua vida física, na tua vida espiritual. Deus tem uma revelação para ti hoje. É hoje que Deus quer mudar essa situação. É hoje que Deus quer falar contigo como tu deves agir, ainda que para isso parece loucura. Imagina você chegar, ter que pagar imposto. Aí você chega para alguém e diga assim: olha, nós temos que pagar um imposto e não temos dinheiro, o que eu vou fazer? Vai pescar. Aleluia. Manda pescar, e o primeiro peixe abre a boca ali, está para mim, paga tu e a minha. Irmãos, ele creu na revelação. Nós temos que crer na revelação de Deus. Se Deus mandou pescar, vai pescar. Quem sabe vai dizer, mas aquilo que Jesus falou parecia loucura, e mais loucura foi Pedro ir pescar. Aleluia. Mas ele creu na revelação de Deus. Se Jesus mandasse ele pegar uma enxada e capinar, ele ia capinar. Se Jesus mandasse fazer o que fosse ser feito, ele iria realizar, porque ele acreditava naquilo que Deus falava para a sua vida. E quantas vezes, irmãos, Deus está falando com as nossas vidas? Quantas vezes Deus está dando uma revelação? Mas muitas das vezes queremos as coisas da nossa maneira. Nós colocamos Deus limitado ao nosso entendimento. Por isso que Deus ele tem que levar cativo todo o entendimento, a obediência da sua palavra. Aquilo que Deus ordenou, nós temos que fazer, e nós resistimos a fazer aquilo que Deus ordenou, mas aquilo que Deus ordenou é a barreira entre a bênção, aleluia, é a barreira entre a nossa vitória ou a nossa derrota. A Bíblia nos diz, irmãos, que certo dia chegou um homem muito importante até o profeta, e no pensamento dele, ele criou todo um projeto. Ele criou um projeto de ser recebido. Ele criou um projeto de ser recebido com honra. Ele criou um projeto de chegar perante o profeta e ser honrado por causa das coisas que estava dando. Agora ele chega diante do profeta, o profeta nem sai para receber ele. Tudo aquilo que ele havia levado de roupas, de joias, de alimentos, não foi nem recebido. Ele não recebeu a honra de um general. Ele foi tratado pior que um dos seus criados. E ainda por cima o profeta diz: olha, se tu queres, tu vai ter que mergulhar 7 vezes. Ele saiu de lá decepcionado, porque não era o que ele estava esperando. Muitas vezes nós criamos uma expectativa e queremos que Deus realize as coisas da nossa maneira. Nós queremos que Deus receba as coisas que nós estamos levando, mas Deus não depende de nada para fazer tudo. A Bíblia nos diz que as coisas que agora existiram através da sua palavra, aleluia. No momento em que ele disse haja, começou a haver. Não precisou nada existente antes, não precisou ajuda de nada, simplesmente a sua palavra haja, e naquele momento houve. Aquele homem decepcionado, saindo, voltando, e ali estavam os seus servos, vendo que ele estava perdendo a oportunidade dada por Deus. Eles começaram a dizer: mas tu já veio até aqui, tu já padeceu tanto, tu já sofreu tanto, só faz isso, aleluia. Só faz aquilo que Deus está ordenando, é só isso, não precisa mais nada. Tu não vai ter gasto nenhum. Deus não vai te pedir algo que não está nas tuas mãos para fazer. Deus não vai pedir algo que não está no teu alcance para fazer. Só faz isso. E a Bíblia nos diz, meus amados, que ele recebeu a vitória de Deus. Ele saiu daquele lugar restaurado. Deus nesta noite,
Ele tem uma revelação para a tua vida. Deus nesta noite está ordenando algo ao teu coração. Deus nesta noite, Ele está falando algo contigo. E algo que está ao teu alcance, algo que está nas tuas mãos para ser feito. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Imagina, irmãos, se Gideão não houvesse escutado a voz de Deus. Imagina, irmãos, se Gideão não estivesse inconformado com a situação que seu povo estava passando. Imagina se Naamã não tivesse escutado a voz dos seus servos que clamavam, dizendo: só faz o que ele te mandou. E assim, no decorrer de toda a palavra de Deus, nós vemos Deus pedindo às pessoas fazerem coisas simples. Mas a obediência a essas coisas simples produz um poder no mundo espiritual que não pode ser mensurado. Não pode ser mensurado. Quando uma pessoa, irmãos, vai para uma guerra, nós imaginamos que esta pessoa, ela vá fortemente preparada. Nós vemos em todas as histórias de guerras que foram sendo adaptados coisas que fazem bastante barulho, e é trombetas, e é tambores para coordenar a marcha. Agora a Bíblia nos diz que Deus mandou o seu servo para uma batalha. E quando ele vai enfrentar um dos exércitos mais poderosos daquela região, uma das fortalezas mais difíceis de ser transponíveis, Deus agora diz para ele: tu vai rodear a cidade quieto. Tu não vai abrir a tua boca. Que estratégia de guerra é essa, irmão Bruno? Aleluia. Você vai para uma guerra gritando. Você tem que gritar. Ainda mais se for mais ou menos do meu tamanho, tem que gritar para ver se pelo menos assusta. Porque não podemos fazer muita coisa, tem que gritar. Agora Deus ordena que o povo vá para a batalha em silêncio. Estratégia de Deus. Porque aquela batalha não era para o seu povo, aquela batalha era para o próprio Deus. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estava lendo alguns livros que falavam sobre a arqueologia daquela região. E eles disseram naquele livro que algumas partes da muralha estavam a mais de 2 metros abaixo da onde estavam as outras escavações. Eles dizem que aqueles muros não foram explodidos, mas foram implodidos, como se algo os enterrasse no chão. Aleluia! A mão de Deus pelejou pelaquele homem que recebeu uma revelação de Deus. E nesta noite Deus tem uma revelação para a tua vida. Nesta noite Deus quer te mostrar o que está consumindo as tuas finanças, o que está destruindo a tua saúde. Deus, aleluia, nesta noite quer mostrar o que está destruindo a tua família. Nós estamos em uma campanha, nós estamos em um momento de guerra espiritual, e Deus tem uma revelação para a tua vida nessa noite. Tu vais sair desta noite fazendo, quem sabe, coisas que aos olhos humanos parecem loucura, mas é a vontade de Deus. E Deus, Ele nos fortalece, Deus, Ele nos dá força, Deus é Ele que cuida do nosso corpo físico. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Se Ele ordenou, é porque Ele cuida, é porque Ele, aleluia, Ele tem cuidado das nossas vidas. Meus amados, quando Deus nos ordena realizar algo, Ele cuida das nossas vidas. Nós estávamos na cidade de Curuçu-Quatiá. Depois que nasceu a minha filha, de tanto ir lá e voltar, eu fui transferido para aquela cidade. Aleluia. E nós estávamos em uma campanha de oração. E eu sabia que Deus havia ordenado para que eu pudesse jejuar alguns dias. E justo tinha uma campanha na cidade onde nós estávamos, um encontro entre cidades. E eu não conseguia jejuar muito, porque também eu estava fazendo a manutenção da igreja. Então estávamos arrumando o banheiro, estávamos fazendo ali. Meus amados, quando chegou ao 3º dia que eu estava em jejum, eu me despertei pela madrugada, irmão Bruno, sem forças.
sem forças, não conseguia nem levantar. Eu disse: Deus, eu te agradeço por esses dias em jejum, agora estou entregando. Eu não conseguia nem descer da cama para orar. Estava em jejum completo. E aconteceu que orei pela madrugada, e Deus me deu uma visão naquela mesma madrugada. Deus me revelou algo que eu estava pedindo. E Deus disse: por isso te ordenei que jejuasse 7 dias. Aleluia. Passaria o tempo da campanha. Quando eu me despertei daquela visão, o meu corpo físico estava restabelecido, como se eu não tivesse jejuando. Eu passei aquela semana como se eu não tivesse jejuando. Eu perdi quase 7 quilos naquela semana. Aleluia. Deu quase 1 quilo por dia, trabalhando, fazendo a manutenção, evangelizando. Aleluia, porque Deus, Ele cuida quando Ele nos ordena para realizar algo para Ele. Foi uma das únicas experiências que eu tive com Deus desta maneira. Muitas vezes estamos jejuando um dia, já estamos caindo. Aleluia, eu também sou um desses. O corpo completamente restabelecido. O que Deus está te ordenando nesta noite para que seja realizado? Qual é a revelação de Deus para a tua vida? O que Deus está te ordenando para que você consiga, aleluia, a bênção dEle sobre as tuas finanças? O que Deus está te ordenando para que tu possa alcançar a bênção dEle sobre a tua família? Sobre o teu corpo físico? Quem sabe você está doente há tantos anos e você diz: isso é normal. Todo mundo tem pressão alta, isso é normal. Diabetes, né? As crianças já estão tendo diabetes, então eu, que já estou mais velho, é normal. E nós vamos nos acostumando com a situação em que nós estamos vivendo. Nós não clamamos mais ao Senhor. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Me escute, minha irmã, Deus, Ele tem prazer em te curar desta enfermidade. Deus, Ele tem prazer em dar coisas boas para os seus filhos. Se nós, sendo maus, damos coisas boas, imagina Deus. Deus é o maior interessado em que tu possas mudar a situação em que tu entrou aqui nesta noite. Deus é o maior interessado em te abençoar nesta noite. E por isso tu estás aqui, porque Ele quer fazer algo diferente sobre a tua vida. Eu quero te convidar nessa noite, vamos colocar em pé. Aleluia. Vamos estar orando ao Senhor neste momento. Eu quero te convidar a passar aqui. Você que quer receber uma revelação de Deus, você que quer receber algo novo de Deus, mas venha como Gideão: Senhor, onde é que está a tua promessa, Senhor? Aonde é que está? Senhor, por que que nós entramos neste buraco, neste poço? Senhor, o que que está acontecendo? Senhor, muda. Senhor, olha só, nós escutamos tantas coisas boas desde o tempo dos nossos pais, que tu tirou da terra do Egito, que tu levou, aleluia, maná para o deserto, que tu conseguiu levar água para um lugar de terra seca. Aonde é que está essas promessas que nós escutamos, que nós temos lido, que nós temos escutado? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida nessa noite, Senhor. Onde é que está? Senhor, Senhor, clame a Deus nessa noite, clame, 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 clame. A Bíblia nos diz que as coisas começaram a mudar quando Israel, aleluia, clamou ao Senhor. Deus enviou um profeta no meio daquele povo que se havia apartado, que se havia desviado para a idolatria, e aquele profeta começou a profetizar e a dizer: eu sou o vosso Deus. Eu sou o Deus que vos tirei da terra do Egito. Deus se identificou para o seu povo: sou eu mesmo que tirei vocês daquela escravidão. Quem sabe a escravidão que você vivia no mundo de pecado, de miséria, um mundo afastado de Deus. Este mesmo Deus se identifica contigo dizendo: eu sou o vosso Deus que te tirei da terra do Egito.
E Deus agora estava dizendo que daria vitória sobre aquela grande nação, dizendo: eles para mim é só como um homem. Vocês veem uma grande coisa, mas eu vejo apenas um homem na minha frente. Essa situação que tu estás enfrentando para Deus não é nada. Esse problema que para ti parece um gigante não é nada. Essa situação que tu estás vivendo neste momento, para ti é um grande exército, mas para Deus é como apenas um só homem. E esta noite é a noite de bênção. Vamos estar orando ao Senhor nessa noite. Feche os teus olhos, comece a clamar a Deus. Pai eterno, na tua presença, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nesta noite, Senhor, tu falaste, Deus, ao nosso coração, Deus, que não devemos nos conformar com este mundo. Senhor, há decisões que têm sido tomadas sobre o nosso país, Deus, que atrai a miséria, que atrai a enfermidade, que atrai os problemas sociais. Senhor, mas nós nessa noite não nos conformamos com este século. Nós não nos conformamos, Senhor, com as decisões de nossos governantes. E por isso, Senhor, há dentro de nós uma inquietude e clamamos a Ti dizendo: Senhor, aonde está a Tua promessa? A Tua promessa não depende dos nossos governantes. A Tua promessa sobre a nossa vida depende apenas de nós mesmos clamar a Ti. Depende apenas de nós, Senhor, obedecer aquilo que Tu tem nos ordenado, clamar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, dá uma revelação financeira para a vida dos Teus filhos. Dá uma revelação financeira, Senhor, para a vida das Tuas filhas. Esta campanha de hoje, Senhor, é uma campanha sobre finanças. Quantos irmãos estão desempregados? Quantos irmãos estão passando por situações difíceis? Não é porque não trabalham, Deus, mas o migrador, mas os amalequitas, os amalecitas, os filhos do Oriente, Senhor, estão colhendo os seus frutos, estão arrancando das suas mãos as bênçãos que eram para eles. Mas no nome de Jesus, no nome de Jesus, há poder no Teu nome, Jesus, para destruir fortalezas. Em nome de Jesus, nesta noite, dá revelação ao coração da Tua filha, do Teu filho. Senhor, esta pessoa que entrou aqui nesta noite com diversas enfermidades, quem sabe está lutando, padecendo nas mãos de quantos médicos e não consegue uma solução, Senhor. Deus, o que é para Ti uma doença? Tu que criaste o ser humano, Deus, a Tua palavra nos diz que tudo que foi feito, não foi feito de uma coisa já pré-existente, mas foi feito pela Tua palavra. Quando Tu disse, haja, naquele momento existiu. Senhor, determina neste momento, Deus, segundo a Tua vontade, a cura sobre a vida da Tua filha, a cura sobre a vida do Teu filho. Deus querido, que haja neste corpo saúde, que haja nesta vida saúde, que haja na sua mente saúde, Senhor. Quem sabe o seu corpo físico está bem, mas a sua mente está doente. Ah, Deus, Ele está lutando na sua mente, Senhor, a sua mente está doente. Ele está lutando com depressão, Ele está lutando com a pressão do mundo sobre a sua vida. Rabaganda, rabaganda, rabagashurabacanda, rabahaia. Tu és o nosso Deus que nos livrou da terra do Egito. Toca no Teu filho agora, libertando dessas correntes espirituais que estão dominando a sua mente, no nome de Jesus. Deus eterno, oramos agora também, Senhor, pela vida de cada jovem que aqui está. Hoje, Senhor, um culto da juventude. Ó Deus, e Tu tem tantas promessas para a vida destes jovens.
Senhor, Tu tem prometido coisas tão grandes. Oh Deus, se Tu não depende, aleluia, de situação financeira, Tu não depende, Senhor, de situação governamental para cumprir as Tuas promessas, não. Senhor, Tu há prometido, Senhor, que estes ramos se estenderiam por todo o mundo. E nesta noite, Senhor, Tu revela ao meu coração que jovens que estão aqui hoje já não estarão mais. E está chegando o momento que esses jovens serão enviados, assim como ramos. Eles se estendem e vão gerando frutos, e gerando novos ramos. Assim também, Senhor, essa geração, essa juventude que está aqui, Senhor, Tu está levantando nesta noite como brotos, como ramos. E muito pronto vamos começar a ver, muito breve vamos começar a ver jovens que aqui estão, Senhor, sendo enviados para outros lugares. Eu Te louvo, Senhor, nesta noite. Eu Te agradeço, Senhor, nesta noite, Deus, pela Tua fidelidade, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, e sentimos a Tua presença neste lugar.